Vou iniciar então de novo aqui falando sobre esse tema de gestão das emoções com os óleos essenciais. Um tema tão importante, gente, talvez mais importante do que possamos imaginar. Ô Maria, você quer me colocar de co-anfitriã? Ana que tá ligado aqui, deixa eu ver quem mais tá ligado. Eu acho que só o Diana. Ok. Bom, pessoal, tecnologia, né? Tá tudo certo. Acontece. Mas vamos lá. Seguimos então aqui. Mas eu estava falando para vocês aqui, por que eu trago gestão das emoções, notem, e não controle das emoções. Tem muita gente que fala, né? A gente precisa aprender a controlar as emoções. E a gente vai ver que nós não controlamos as nossas emoções, mas nós podemos fazer gestão das nossas emoções de diversas formas. E uma das formas que eu trago hoje aqui à noite é com os óleos essenciais. Por que eu trago os óleos essenciais? Gente, desde que eu comecei a usar os óleos, eu não sei se tem alguém aqui que ainda não utiliza os óleos essenciais. É simplesmente um encanto, é um amor à primeira vista. Eles são realmente transformadores, né? Quando se trata de saúde física, saúde emocional e saúde mental. Nos ajudam de diversas formas. Então, hoje a gente vai olhar aqui para essa partezinha específica que são as nossas emoções. Eu vou falando, tá? Se alguém quiser me perguntar, interromper ao longo aqui, não tem problema. Antes de entrar, então, dentro, né, neste assunto, eu quero falar para você sobre o meu propósito. Meu propósito de vida. Nos últimos 10 anos, especificamente, eu venho trabalhando com a parte de desenvolvimento humano, de treinamento, com coaching, com hipnoterapia, com terapias complementares, né? E agora também com os óleos essenciais. Mas o meu propósito não muda se eu estou trabalhando com coaching ou com os óleos essenciais, é facilitar processos de transformação, de evolução, de desenvolvimento de habilidades para crescimento pessoal e profissional para líderes e pessoas que buscam transformações profundas no Brasil e no mundo. Eu atendo para fora do país também, então é para o mundo mesmo. Algumas das minhas graduações e certificações, eu fiz recentemente, então, uma especialização em aromaterapia, tenho especialização também em hipnose ericksoniana, análise comportamental, coaching executivo. Eu tenho nível, né, PCC pela International Coaching Federation. Quem quiser saber mais sobre isso também me pergunta, que depois eu falo. Programação neurolinguística, eu sou pós-graduada em neurociências e comportamentos, tenho MBA em desenvolvimento humano de gestores e tenho graduação em letras. Ufa, é muita coisa. A gente não para de estudar, né? E, bom, a área que eu decidi buscar um pouco mais de aprofundar, na verdade, né, nos estudos dentro dessa área tão vasta que é a aromaterapia, é a área da psicoaromaterapia. E estuda os impactos e os efeitos dos óleos essenciais no nosso sistema nervoso central e, consequentemente, na nossa saúde emocional. Eu vou pedir para vocês agora fazer um check-in, tá? Para não ficar só eu aqui falando, porque a ideia é ser um mini workshop. Então, aqui nós temos uma lista de sentimentos e nós temos duas colunas. Do nosso lado esquerdo, nós temos calmo, relaxado, conectado, descansado, renovado, contente, feliz, alegre, animado, esperançoso, inspirado, energizado, alerta, disposto, grato, empoderado, motivado, concentrado, curioso, interessado, bem-humorado, amoroso, centrado, seguro, aliviado, otimista, satisfeito e pleno. Nós temos sentimentos quando nós temos as nossas necessidades atendidas. Na outra lista, nós temos as necessidades não atendidas que geram esses sentimentos. Sentimentos como estou com raiva, tem alguém no áudio. Vocês estão mais... Vamos ver se essa lista, se vocês estão mais na lista do lado esquerdo ou do lado direito. Vou dar um tempinho para vocês escreverem aí.
A Meire colocou ali, agitada. Quem mais? Amorosa. Ansiosa. Quem mais? Euforia. Atarefada. Ansiosa, cabeça agitada. Quem mais? Cansada. Tem alguém hoje? Mas aqui já passou, faz tempo que eu não sei. Eu já expliquei para ela. Agora é a Joseli. Aí foi. Pessoal, todos vocês conseguiram, então, colocar aqui as suas emoções? Tem muita gente aqui que está colocando ansioso, desconfortável. Alguém colocou calma, tranquila, muito ansiosa, esgotada. Eu vou pedir, como a gente está numa sala que está agitada, né? É normal, 7 horas da noite, a gente passamos aí por um dia inteiro de trabalho, algumas pessoas devem ter acordado super cedo. Eu acordei 4:30 da manhã hoje. Então, esse já é o terceiro turno, né? Que nós entramos. Eu vou pedir para que vocês, para quem puder, tá? Para a gente respirar aí por 1 minuto. Fazer uma prática de respiração. Vocês topam? Então, essa prática de respiração consiste em... Vou pedir para que vocês, quem puder, tá? Quem não estiver aí dirigindo, ou estiver em um local público, quem estiver em casa, vou pedir para que vocês fiquem com a coluna ereta. E para que vocês façam uma respiração mais lenta e mais profunda, tá? Vocês vão inspirar, segurar o ar, segura o ar, segura, e vocês vão soltar bem devagar. Isso mesmo. Mais uma vez, vocês vão inspirar, todos vocês que conseguirem, tá? Inspira. Bem profundo. Bem profundo. Segura o ar, segura. Essa parte de segurar o ar é mais difícil. Eu sei que é bem difícil, mas segura o ar. E solta bem devagar. Nós estamos fazendo um alinhamento aqui cardíaco. Deixa a respiração normal. Sente os pés de vocês apoiados no chão. Para quem está sentado, né? Sente o tronco de vocês apoiados aí na poltrona, se vocês estão na poltrona. Quem está deitado, sente o corpo também deitado. Libera qualquer pensamento, tá? Qualquer pensamento que vir, só agradece e diz agora, não. Agora eu estou respirando. Mais uma vez eu vou pedir para inspirar. Segura. Segura o ar. E solta bem devagar. Isso mesmo. Mais uma vez, inspira. Segura. E solta todo o ar. Isso mesmo. Quem quiser manter esse ritmo de respiração um pouco mais lento, um pouco mais profundo, fica à vontade. Eu não vou fazer uma prática aqui mais longa, porque o nosso tempo não nos permite, mas, gente, uma coisa que é tão importante, e pouquíssimas pessoas lembram de fazer ao longo do dia, é parar e respirar, é fazer uma respiração consciente. Ainda mais quando a gente sai de uma reunião, entra em outra, sai de um atendimento, entra em outro atendimento, a gente não para, é filho para dar conta, é colega, o líder é o liderado, então nós não paramos, a gente não para realmente, né? A gente só para a hora que vai dormir, e tá errado isso, a gente não pode só parar no momento que vai dormir, porque senão vem
problemas de insônia, que muitos aqui acredito que conhecem. Espero que não, mas eu acredito que sim. Então, essa respiração a gente pode fazer por 1 minuto, algumas vezes ao longo do dia. Vocês já vão sentir, talvez vocês já tenham sentido aí alguma diferença. Coloquem aqui no chat se vocês sentiram alguma diferença com essa respiração. Quem conseguiu fazer como eu pedi, inspirar, segurar o ar por alguns segundos e soltar o ar. Coloca aqui se conseguiu sentir alguma diferença no seu estado emocional. A Luana disse que incrível, tá super relaxada. Deu até sono. Deu sono. Sim. Gente, é normal, tá? Sentir esse soninho, porque nós estamos alterando os nossos estados de ondas cerebrais, mas isso é o que faz o nosso corpo transitar por esses momentos de mais euforia, de mais agitação e de calma. Porque se a gente fica o tempo todo estressado, o tempo todo muito atento, aí desencadeia o que a gente já vai observar aqui também, tá? Ao longo aqui da nossa noite hoje. Bom, ter consciência das nossas emoções e dos nossos sentimentos, aquilo que estamos sentindo é o primeiro passo. Quando eu sinto alguma coisa diferente, opa, o que eu estou sentindo? Ter essa consciência é muito importante. Quem quiser fazer print aqui da tela, faz print para depois consultar, né? Que, por exemplo, se eu estou triste hoje, eu vi que alguém colocou ali no chat triste, né? Quais são as necessidades que não estão sendo atendidas? Por que tu está te sentindo triste? Tem alguém que colocou agitado. O que está faltando? Quais são as necessidades que não estão sendo atendidas para que tu esteja te sentindo agitado? Não me lembro mais algumas que foram colocadas aqui, mas a gente sempre vai se perguntar, né, o que é que está faltando? O que falta para mim? Aqui nós temos o desenho de um coração e de um cérebro. Notem que eles estão conectados. Tudo aquilo que interfere nas minhas emoções e sentimentos vai afetar o meu mental e vice-versa. Aquilo que começa lá nos pensamentos vai afetar as minhas emoções. Então, eu preciso cuidar muito dos meus sentimentos e dos meus pensamentos. Agora eu vou pedir um outro exercício para vocês. De 0 a 10, como está a sua saúde emocional? Eu quero que vocês pensem um pouquinho. 0, está muito ruim, tenho tido muitos momentos, tenho tido crises, não me sinto bem na maior parte do tempo, está bem ruim. 10, Maria, estou muito bem, tenho conseguido gerenciar, tenho conseguido transitar por cenários diferentes, por cenários mais caóticos, está tudo certo, né? Tenho esses momentos e picos de euforia, sinto tristeza, normal, sinto raiva, é normal, né? Consigo transitar muito bem por tudo isso, então tá 10 a minha saúde emocional. Ou tá ali na média, né? Às vezes fica um pouco mais nesses momentos de tristeza, às vezes um pouco mais do que deveria. Então, estou ali na média, mas estou aprendendo, já faço uso dos óleos essenciais, já faço uso aí de técnicas. Então, para que vocês pensem, né? Como está a minha saúde emocional? Saúde emocional, saúde mental. Gente, vocês sabiam que 80%, isso são estudos que demonstram, tá? 80%, alguns estudos falam em 85%, outros falam em 75%, mas uma média é 80%. Das doenças que nós temos, elas poderiam ser evitadas se fizéssemos um bom autogerenciamento das nossas emoções. É muito alto esse número, né? É muito alto. Hoje, o Brasil, infelizmente, ele lidera o ranking dos países mais ansiosos do mundo. Por que será que estamos tão ansiosos? Por que será, né? Algumas pessoas já tinham colocado as notas ali, muito obrigada.
Depressão é uma das doenças mais incapacitantes entre os trabalhadores brasileiros. 11,3% dos brasileiros têm diagnóstico da doença. Esse foi uma pesquisa realizada em 2021 que trouxe esses dados. É um número alto também, não só a depressão, né? A gente tem visto muito burnout. Hoje eu até li uma matéria sobre isso, os novos... eles inventaram um outro nome ali para falar sobre quem quem está sofrendo aí com burnout. E comunicação, problemas com a comunicação é a causa número 1 das separações entre casais, entre sócios, entre famílias, entre líderes e liderados. Por que eu trouxe a comunicação aqui como parte da nossa saúde emocional? Muitos problemas de comunicação vêm pelo não gerenciamento, se vocês pararem para observar, vem pelo não gerenciamento das minhas emoções, por não me conhecer. A gente às vezes guarda muitas coisas ou fala o que não deveria, né? Se expressa da maneira como não deveria, ou simplesmente fala pela metade ou não fala, não tem uma comunicação clara e assertiva, e isso acaba... a gente não sabe o que vem primeiro, né? Se é a falta da comunicação como habilidade ou se é a falta de gerenciamento das emoções. Mas isso é um problema grande aí de separações entre pessoas, confusões entre famílias, sócios, né? Líderes, equipes. Eu vou passar um vídeo para vocês agora de 2 minutos, tá? Tem 2 minutos e 10 ou 2 minutos e 20. Vou pedir bastante atenção de vocês aqui. Eu vou desconectar aqui. Me diz se dá para ouvir, Lô. Eu vou desconectar aqui, ó. Boa tarde. Boa tarde. Deu. Tensão, estresse, brigas em casa ou na rua. Dá calma nessa hora, hein? Aqueles acessos de raiva de fúria que todos nós temos em maior ou menor intensidade ao longo da vida podem aumentar as chances de um infarto. Trânsito parado, fila, muita espera, falta de educação. O que faz sem sangue ferver? Quando alguém faz algo mal feito. Isso me tira do sério. Pessoa folgada. E quando a raiva bate, é difícil se controlar. Gritar, xingar, berrar. Nós temos uma fera dentro de nós. Nós não sabemos se é um coelhinho, se é uma cobra, se é um elefante, um tigre. E, de repente, da situação, ela pode... Pesquisadores da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, estudaram pessoas com pavios curtos e descobriram que ou acidente vascular cerebral aumentam 2 horas após uma explosão de raiva. Na hora do nervosismo, a chance de ter um infarto é 5 vezes maior do que nos momentos de tranquilidade. Nessas situações de maior estresse, há uma liberação maior de adrenalina pelo organismo. Isso faz aumentar a pressão, aumentar as batidas do coração. E numa pessoa que já tem problema, pode desencadear um desses eventos. Em pessoas que têm, em média, um pico de fúria por mês, a probabilidade de uma parada cardíaca, segundo os pesquisadores, é de 1 em cada 10 mil. Ainda bem que eu não explodo muito. Os riscos de sofrer um infarto após um episódio de raiva podem parecer pequenos, mas os esquentadinhos que se cuidem. As chances sobem com episódios frequentes de fúria e podem ser ainda maiores em pessoas com problemas cardíacos e diabetes. As pessoas que têm obesidade, pressão alta, o colesterol muito elevado sem controlar, ou que já têm uma doença nas coronárias, nas carótidas, que mandam sangue para o cérebro, por exemplo, nesses ataques de raiva pode ter uma liberação, uma oclusão dessas lesões e aí causar o problema. Cansado de perder as estribeiras, seu Luiz Gustavo se mudou para o interior. Aprendeu a exercitar a paciência. É igual o chinês, paciência. Conta até 10. Aí o tempo vai fazendo com que a gente faz isso, né? É até assustador, né?
esse excesso, né, esses picos de raiva, eles são completamente naturais, só que quando em excesso, eles podem levar a óbito. Então, só que a gente não pode fazer ele como o senhorzinho o último que foi entrevistado, né? Muita gente não consegue simplesmente se mudar e ir para um campo, ir para um local mais tranquilo. A gente precisa, sim, conviver com as nossas emoções, conviver com os nossos percalços e tentar transitar, né, por essas casas da melhor forma possível. Alguém quer falar alguma coisa aqui sobre esse vídeo? Infelizmente, eu conheci pessoas que vieram a óbito, tá, por esse não gerenciamento da raiva, principalmente. Algumas pessoas aí pelo caminho, alguns jovens, algumas pessoas de mais idade. Então, assim, não tem a ver com uma questão de idade, né, nem com maturidade. Tem a ver mesmo com o gerenciamento das nossas emoções ou com a falta desse gerenciamento, desse autoconhecimento. Mas como que acontecem, né, essas emoções? Então, elas acontecem por estímulos externos, pelo nosso ambiente, pelo nosso trabalho, através do lar, através do trânsito. São diversas coisas aí que influenciam. Como a Lu estava comentando ali no início, quando nós abrimos aqui a sala, ela tentava fazer o filhinho dormir, aí o cachorro começou a latir, aí o cachorro foi lá e comeu a comida do filhinho dela. Sabe? Então, assim, esses estímulos externos também nos irritam. Mas não são somente os estímulos externos, são os internos também, que são também conhecidos como emoções de fundo. São conflitos que experimentamos, né? Dilemas que experimentamos, que podem nos trazer tristeza, que podem nos trazer raiva, frustração, a identificação com alguns pensamentos, a compreensão rasa sobre si mesmo, né, sobre os seus valores, sobre o que te deixa irritado, o que te faz perder as estribeiras, o que te anima, o que te alegra para que tu consiga sair e fugir disso, né? Eu trouxe uma foto bem lúdica aqui, só para exemplificar o nosso sistema visual aqui, percebendo um estímulo externo que chega para o nosso tálamo. O nosso tálamo recebe, a nossa amígdala recebe, e aí eu vou ter uma reação que pode ser de medo, que pode ser de paralisia, que pode ser de raiva, que pode ser de luta ou fuga, certo? Só que muitas vezes, gente, essa aranha aqui, né, ela está lá no interior, ela não está nas capitais. E muitas vezes essa aranha aqui pode ser o nosso vizinho, pode ser um familiar, pode ser alguém no trânsito que é mal educado. Então, a gente precisamos estar atentos aos estímulos, saber que eles existem e não permitir que esses estímulos interfiram aí, né, na nossa paz. E o que, afinal de contas, são as emoções? Gente, diversas literaturas falam de forma um pouco diferente, algumas de uma forma um pouco mais complexa. A forma como eu trago aqui para vocês é um resumo de tantas literaturas que eu já li, e é uma forma que eu simplifiquei, tá? Para mim, eu simplifiquei. Então, me digam se fica claro assim para vocês. As emoções, elas são respostas fisiológicas demonstradas pelo nosso corpo. O nosso corpo demonstra quando nós estamos insatisfeitos, ou frustrados, ou irritados, ou tristes, né? Geralmente a tristeza, os nossos ombros, eles ficam para baixo, né? A nossa postura, ela fica mais curvada. Na raiva, o nosso corpo, ele fica muito enrijecido. A nossa respiração, ela pode também ficar muito ofegante. Geralmente a gente tem uma respiração mais curta quando está aí em estado de ansiedade. O nosso olhar, né? Quem aí nunca recebeu aquele olhar da mãe que vai lembrar quando era pequeno, fazia alguma coisa de errado ou falava alguma coisa de errado na frente de uma visita, né? Que não podia, e a mãe lançava aquele olhar assim, tipo, a gente vai conversar mais tarde em casa com o chinelo. Até hoje, né? A gente às vezes passa também por esse tipo de situação, e infelizmente na fala também, né, as pessoas verbalizam as suas raivas. E esses estímulos, eles ocorrem
como eu disse anteriormente, a partir daquilo que observamos ou somos expostos, e também os estímulos internos, que são os nossos pensamentos. Vou dar uma espiada aqui no chat. Respira, a Luana disse que respira 10 vezes para não matar alguém. Já fui assim, pavio curto, quem nunca, né? Quem nunca teve esses picos assim de pavio curto? Ok. Preocupante, assustador. Sim, nós temos que saber gerir isso. Uhum. Bom, essa imagem aqui, para mim, ela é muito forte, tá? Para mim é o segundo, último lugar que eu não quero estar. O primeiro lugar que eu não quero estar é numa cova, é em um cemitério. E esse aqui é o segundo lugar que eu não quero estar. E acredito que ninguém aqui queira, que é em um leito de hospital doentes. Mas eu conheço muitas pessoas que, infelizmente, foram parar nos hospitais e muitas não conseguiram sobreviver, muitas sim, por disfunções emocionais que levaram a outras doenças. E aí eu trago a pergunta para vocês refletirem: será que o estresse, a tensão, a ansiedade podem gerar doenças como gastrites e úlceras? Alguém aqui conhece alguém, um parente, que tenha desenvolvido gastrite e úlcera? Não precisa dizer, tá? Mas lembra como essa pessoa era, assim, no sentido de agitação, né? No sentido de gerenciamento das suas emoções. Geralmente, pessoas mais estressadas, pessoas mais, sabe, aquelas pessoas que não param nunca, que tomam muito café, principalmente, né, para acompanhar esse ritmo, e não fazem uma boa gestão das suas emoções, elas acabam desenvolvendo, é muito comum, gastrites e úlceras. E aí, essa resposta do Dr. Mauro Bonato, ele diz que 80% das doenças poderiam ser evitadas, pois estão relacionadas ao que podemos controlar, que são os nossos pensamentos, a nossa vibração e o nosso magnetismo. Nós temos, eu não trouxe para vocês aqui, tá? Mas nós temos aí uma ciência relativamente nova, a epigenética, falando que nós não somos mais, trazendo aí uma luz, não somos mais reféns dos nossos genes, né? Antes se pensava assim, minha mãe, minha avó, minha tia, sei lá, teve câncer, pode ser que eu tenha também. Isso se pensava, né, antigamente, só que hoje a gente percebe que não, que eu posso mudar o curso disso por meio do gerenciamento dos meus pensamentos, do meu ambiente, né, da onde eu estou, do que eu como, da minha forma de vida, eu posso mudar o curso desses genes. Isso é o que a epigenética nos informa hoje. Então, sim, está nas nossas mãos poder modificar muitas doenças, o curso de muitas doenças. Vou pedir para vocês fazerem um outro exercício aqui. Vocês acharam que iam só sentar e escutar, né? Não, a gente vai trabalhar juntos aqui. Complete a lacuna aqui. A excelência no atendimento depende também da condição psicoemocional em que se encontra o profissional. Esse trechinho, gente, ele foi extraído de um artigo científico que eu estava lendo, acho que ontem, sobre um estudo sobre Lang Lang. E esse trecho, ele falava de profissionais enfermeiros da área de enfermagem. A excelência no atendimento, só que eu gostaria que vocês substituíssem pelas suas profissões. Então, a excelência no atendimento de medicina veterinária, por exemplo. A excelência no atendimento de odontologia. A excelência no atendimento de direito. Depende também da condição psicoemocional em que se encontra o profissional. Quem aqui já não foi atendido por uma pessoa que certamente ela estava passando por alguma coisa ruim ou estava tendo um dia difícil e ela acabou sendo ou mal educada, né? Passando aquele ar assim de, puxa, que pessoa rude, né? O que será que está acontecendo com ela? Só que a gente, olha que engraçado, né? Dificilmente nós nos lembramos que essa pessoa pode estar passando ou vivendo um momento ruim. Nós logo temos não estou falando de todos, tá? Mas a maioria de nós logo temos
a tendência de julgar, de falar, nossa, que pessoa grossa, nossa, que pessoa rude. As pessoas pensam isso, né? A primeira coisa que vem. Dificilmente a gente diz, puxa, o que será que aconteceu com essa pessoa que ela não me atendeu bem? Será que ela brigou em casa? Será que ela está passando por problemas difíceis? Será que ela está enfrentando problemas financeiros? Então, é muito importante lembrarmos sempre disso, que para que possamos ser melhores profissionais, dependemos também dessa gestão, né? Desse autogerenciamento dos nossos próprios sentimentos e das nossas emoções. Faz sentido, gente, para vocês? Como que nós somos afetados, né, pelos nossos estados de ânimo? Alguns exemplos aqui. Por exemplo, quando nós sentimos tristeza, né, uma tristeza porque perdemos algo, perdemos alguém, muitas vezes perdemos um ente querido, o nosso sistema ele fica um pouco mais lento, se vocês forem reparar, em comparação com uma pessoa que está animada, alegre. Ela faz as coisas de forma mais lenta, é como se o corpo, assim, talvez vocês já tenham vivido isso, ou tenham visto alguém, por exemplo, quando perde algo ou alguém, essa pessoa cai no chão, ela não consegue, parece que caminhar, né? Então, a tristeza, ela traz para a gente essa lentidão para realizar as tarefas. Quando eu sinto raiva, eu sinto uma dificuldade de me concentrar, né? Aconteceu alguma coisa, eu tô com muita raiva, puxa vida, que dificuldade de me concentrar no trabalho. Tive aí uma desavença com algum colega do trabalho, por exemplo. A pessoa precisa se concentrar em um projeto e ela não consegue. E aí ela acha que tem TDAH, por exemplo, mas na verdade ela está sentindo raiva, né? Se ela não conseguiu identificar. A aversão ou nojo vai me trazer também uma questão aí de foco. Eu tenho muita dificuldade de focar. A alegria e a nostalgia, a gente também pensa, puxa, eu quero ficar alegre o tempo todo. Mas a alegria em excesso e a nostalgia também mexem com o nosso equilíbrio, né? A gente também tem alguma dificuldade aí de se concentrar, principalmente. O medo, ele mexe no nosso estado de presença. Quando eu sinto medo por alguma coisa, por alguma situação, lembrem ou percebam que a gente tende a ficar muito agitado, né? Então, assim, o nosso estado de presença, que é para nos colocar no aqui e no agora, ele fica comprometido. Muito comum quando eu preciso, por exemplo, fazer uma apresentação em público, né? Esse é um dos maiores medos das pessoas, falar em público, né? Subir em palcos. Então, o que mais eu preciso é o que eu perco, né? Que é o estado de presença. Então, é muito importante saber disso para que a gente possa, me fugiu a palavra agora, mas atuar nisso antes que aconteça, né? Prevenir. Que a gente possa, então, prevenir. Estou mudando aqui de um lado para o outro os nomes que às vezes eu não consigo enxergar. Alguns sinais de alerta que indicam que você precisa cuidar da sua saúde emocional. Então, vamos ver. Procure apoio para estes casos. O medo te paralisa. O que está acontecendo? Eu me sinto paralisado. As pessoas falam muito assim, eu estou procrastinando. Por que eu estou procrastinando? O que tem por trás dessa procrastinação? Por que tu está procrastinando? É medo de uma próxima etapa? É medo do desconhecido, né? O medo, ele nos paralisa. Então, sentir medo é bom, tá? E é normal, absolutamente normal. Que bom que nós sentimos medo, mas se isso te impede de avançar com as tarefas que você quer realizar, é bom, é importante procurar aí um apoio profissional. Pode ser de um terapeuta, que pode ser de um coach, dependendo aí do seu caso, e na aromaterapia. A tristeza por algo ou alguém que deixou de existir na sua vida está fazendo com que você se sinta incapaz ou desanimado. Muita gente não percebe uma tristeza muito prolongada. Gente, é absolutamente humano e normal nos sentirmos tristes quando algo deixa de existir na nossa vida. Quando a gente passa por um mini luto, é absolutamente normal, a gente precisa sentir isso, né? A gente precisa se sentir triste também. Mas esse estado de desânimo, de tristeza prolongado,
quando ele me impede de fazer outras coisas, eu preciso procurar ajuda, tá? A raiva, se ela é uma emoção muito constante também, como a gente viu ali no vídeo, né? Se vocês estão sentindo, se tem alguém aqui ou conhece alguém que sente muito esses picos de raiva, que acaba gerando prejuízos para os relacionamentos. É muito importante também procurar alguém. Gente, é muito comum, mais do que vocês imaginam, nas empresas, principalmente quem está ali nas linhas de frente, né? Ter essa emoção, raiva, né? A todo tempo, assim, aflorada. Acontece uma coisa, não deu certo, né? Vem aquela raiva. O que acontece? Quando a gente expressa essa raiva de forma inadequada, a gente vai acabar prejudicando as nossas relações. Se nós não expressamos a raiva, guardamos esse sentimento de raiva, quem é prejudicado somos nós. É como se a gente engolisse uma alta dose aí de veneno. Então, eu preciso saber como gerenciar isso e ter o momento certo de extravasar isso. Uma das coisas que eu sempre digo assim, gente, aconteceu um pico de raiva, por exemplo, coloca um tênis e vai correr, vai caminhar. Não posso caminhar porque eu estou na empresa, vai para o banheiro e pula, faz polichinelo, né? Deixa o teu corpo liberar aquela carga de cortisol que o teu corpo liberou, deixa ele tentar tirar aquilo. Então, existem outras formas, né, de trabalhar com a raiva. Tem gente que gosta muito de lutas, né? Porque a luta também é uma forma de extravasar. A insônia, né? Quem aí sofre com insônia? A insônia não é algo normal, tá? Nós não nascemos, nós não fomos feitos com insônia. O nosso corpo precisa dormir. Então, a insônia, quando vem por excesso de preocupação, vocês também precisam procurar apoio. Um dos motivos pelo qual que eu entrei na doTERRA, né, foi por causa da minha insônia. Eu tinha muita insônia, gente. Eu faço meditação, eu cuido da alimentação, eu faço atividade física, eu gerencio as minhas emoções, eu faço tudo o que vocês imaginam para ter uma vida equilibrada. Mas eu tinha a tal da insônia. Eu procurei diversos atendimentos, diversas formas. Tomei alopático, que me prejudicaram muito. Nada resolvia. A única coisa que resolveu, eu digo para vocês, foi o óleo de lavanda e o óleo de ylang-ylang. São 2 óleos que não saem mais, assim, da minha vida, né? Porque eu tenho dormido muito bem todas as noites. Impulsividade, né? Que é uma outra questão que resulta em distúrbios alimentares, em vícios, em jogos e compras. Quando a gente percebe que a impulsividade está demais, também eu preciso buscar ajuda. Alguém tem alguma pergunta até aqui? Deixa eu dar uma olhada aqui no chat. Não está saindo áudio. Ixi, vocês estão me ouvindo? Não, acho que sim, acho que é só uma pessoa. Sim, ok. Bom, eu vou seguir aqui, tá? Para quem está aqui pela primeira vez e não tem a mínima ideia do que são os óleos essenciais, tá? Um breve resumo aqui. Os óleos essenciais não são essências, tá? As essências, elas são químicas, são cheirinhos. Os óleos não são cheirinhos para perfumar a casa, como eu achava que fossem. Eu até tinha um difusor elétrico, queimava completamente, né? O óleo essencial, então eles não são cheirinhos. Eles são o produto do mecanismo de defesa natural das plantas, extraídos de raízes, troncos, caules, folhas, frutos, sementes e resinas. Eles são sempre utilizados para fins terapêuticos, para tratamentos, para prevenção de transtornos físicos, transtornos mentais e emocionais. Em outras palavras, eles são uma medicina complementar ou uma medicina alternativa antes de buscar aí uma medicina tradicional, que é o uso dos alopáticos. Para quem não conhece esse sistema, né, como é que os óleos interagem com o nosso sistema nervoso central e apoiam a nossa autorregulação?
Ixi, eu vou tentar acelerar aqui. Luana, nós temos 5 minutos, né? Não, pode falar, bem tranquilo. Às 21 horas eu vou fazer uma apresentação, mas tem mais meia hora aí, bem tranquilo. Tá bem. Eu não vou demorar tudo isso, mas eu vou tentar ser mais breve aqui. Tranquilo. Para Até respeitar porque o se o nosso pessoal tempo. tiver pergunta, né? Sim. Bom, o que acontece aqui de forma também resumida é um desenho um pouco mais complexo, mas essa interação, né? Como é que ela acontece? Por que os óculos acabam sendo terapêuticos? Deixa eu só pedir aqui para o Regis desligar o microfone, por favor. Regis. Ok. Obrigada. O Alexandre também. Essa parte é bem importante porque tem muita gente que não entende isso aqui. Acho que vai agregar muito para nós. Sim, essa parte aqui ela é muito importante porque nós podemos usar os óleos de 3 formas, tá? Ele pode ser inalado, ele pode ser usado de forma tópica na nossa pele e ingerido. Gente, ingerido somente os óleos da doTERRA. Eu pesquisei bastante isso. Então, a doTERRA é a única empresa no mundo que tem o selo CPTG e assegura a ingestão. Eu faço a ingestão de alguns óleos. Hoje eu faço muita ingestão do óleo de copaíba, que ele é um anti-inflamatório poderosíssimo, mas outros óleos, né, a gente inala, coloca nas mãos, faz uma inalação ou inala através do difusor. Eu tenho meu difusor aqui sempre ligado na tomada. Mas como que ele atua, então, né, com o nosso sistema olfatório? Essas moléculas voláteis dos óleos, elas vão entrar em contato com a nossa cavidade nasal, com o nosso sistema olfatório. Aqui a gente tem um desenho, ó. Deixa eu tentar tirar daqui para poder... Aqui. Então, elas entram em contato com a nossa cavidade nasal. Aqui, na nossa cavidade nasal, nós temos as células receptoras. Elas são ativadas. Eu vou tentar exemplificar trazendo da seguinte forma. Imaginem que é um código, né? Que quando vocês inalam um óleo essencial, ele é como se fosse um código. Essas células, elas decodificam isso. Elas enviam esses sinais elétricos aqui para a nossa amígdala, para o nosso hipocampo. E aqui eu costumo brincar, né, que a mágica acontece, né? Neurotransmissores são liberados e envia aquilo que eu preciso. Se eu preciso de uma analgesia, se eu preciso de algo mais analgésico, se eu preciso de algo para humor, para depressão. Então, esse sistema... E é bem importante também falar sobre o tempo, né? Nós temos tempos diferentes. Quando eu faço a ingestão de um medicamento, ou mesmo de um óleo, né? Ele demora um pouco mais para fazer efeito no meu corpo, porque ele precisa passar pelo meu sistema digestivo. Quando eu faço o uso do óleo de forma tópica na minha pele, ele também vai demorar um pouco mais para poder entrar em contato com a minha corrente sanguínea e fazer o trabalho que ele precisa fazer. A inalação é a forma mais rápida. Por isso que quem está aqui e faz uso do óleo de peppermint, por exemplo, né? Vocês lembram o que acontece, né? Eu faço praticamente todos os dias. Uma gotinha ou duas na palma da mão, a gente esfrega as mãos e inala profundamente esse óleo. Quem tem dor de cabeça, gente, é assim, é tirar com a mão. Né? Ontem uma vizinha, ela estava muito congestionada, não era dor de cabeça, era congestão nasal. Eu apliquei na mão dela e imediatamente, assim, ela não conhecia os óleos, e imediatamente ela disse, nossa, eu tô conseguindo respirar. Né? Então, assim, é muito rápido mesmo esse nosso sistema, tá? E qual é a principal diferença entre um medicamento natural e um alopático? Bom, os dois são compostos químicos. É importante que a gente saiba disso. Porém, os óleos são compostos químicos naturais, né, extraídos das plantas, enquanto os alopáticos são compostos aí produzidos em laboratório. É importante sempre a gente lembrar que um não deve substituir o outro, tá? Se a gente puder fazer uso mais dos naturais, é importante, mas não tentem substituir, certo, as medicações. Investiguem antes se vocês podem, principalmente, atuar com os óleos essenciais para prevenção
de doenças, né? Antes de procurar um médico, vocês podem fazer uso dos óleos essenciais, por exemplo. Agora, eu vou dizer para vocês que eu não uso mais remédio para dor de cabeça. Desde que eu comecei a usar, né, os óleos essenciais, eu substituí remédios para dor de cabeça, porque, para mim, os óleos essenciais, eles são muito mais eficazes no retorno, né, do que os alopáticos. E agora eu vou passar para vocês algumas soluções para esses obstáculos mais comuns. Por que eu trago aqui como obstáculos? Porque quando a gente está com esses estados, eles acabam sendo obstáculos para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento, para o alcance dos nossos objetivos. Então, os mais comuns, tá? Confusão mental, falta de foco, impulsividade, ansiedade, insônia, medo, preocupação, depressão, baixa energia, comunicação, dores de cabeça e dores musculares. Eu adorei essa frase aqui. A good coach improves your game, a great coach improves your life. Então, um bom coach, ele vai melhorar o teu jogo, e um coach excelente, ele vai melhorar a tua vida. Eu tenho o desejo genuíno e muito humilde, falando para vocês, de ser uma coach excelente, né, de melhorar vidas. E uma das formas que eu encontrei, além de buscar esses atendimentos que eu faço, as especializações, é inserir também os óleos essenciais para os meus clientes. Então, vamos lá. As dores musculares, dores de cabeça e enxaqueca. Deep Blue, aplicar diretamente no local da dor com o óleo de coco, que é um óleo carreador. Gente, é fantástico, fantástico. Que dia foi? Acho que foi sábado ou sexta-feira. Eu passei o dia inteiro sentada, né, trabalhando, e eu não me dei conta, assim, eu não fiz alongamento, fiz pouquíssimo alongamento. No meio da madrugada, eu acordei com muita dor, exatamente aqui como ele tá com a mão aqui, muita dor, e essa dor subiu, né, e eu tava sentindo dor na cabeça. Eu saí da cama, acho que era umas 3 horas da manhã, peguei o meu óleo de Deep Blue, usei com coco, né, o óleo de coco fracionado, e fiz uma massagem, e passei também Aroma Touch, eu não coloquei aqui, tá? Mas usei, não, tá ali, coloquei sim. Passei junto nas têmporas o Aroma Touch, e voltei a dormir, e acordei sem dor. Ele é impressionante, ele é o óleo dos atletas, né? Os atletas recomendam muito esse óleo. Aos primeiros sinais de dores de cabeça, né? Não espera dar dor de cabeça, já faz ali uma inalação com o peppermint, que ele é um energizante, ele abre toda essa nossa região aqui. É também um óleo bom para concentração, né? Para quando eu quero estudar, para quando eu quero, principalmente para quem estuda muito, é excelente inalar antes de estudos. Para enxaquecas, um protocolo que eu já passei para outras pessoas e para mim funciona muito bem é o Aroma Touch. Ficou um O a mais ali. Nas têmporas, tá? Aplicar aqui, fazer uma leve massagem. Também é impressionante, assim, como tira com as mãos. Para insônia, acho que o mais conhecido, né, é a lavanda, mas nós temos também a camomila romana, o vetiver, e tem aqui um blend para a hora de dormir. A lavanda, ele é o mais recomendado, ele é o mais comum e mais recomendado, e ele funciona muito bem. Agora, a camomila romana também, ela também ajuda o nosso sistema digestivo a relaxar, para quem acaba, às vezes, comendo até mais tarde, né? A gente sabe que não deve comer tão mais tarde, a nossa última refeição deveria ser por volta das 7 horas da noite, mas sabemos que na correria não é isso que acontece, né? Então, a camomila romana, ela também ajuda o nosso sistema digestivo a relaxar e vai nos proporcionar uma noite de sono melhor. O vetiver atua diretamente no sistema nervoso central, indicado para condições neurológicas como demência, TDAH, autismo. Ele é um calmante para os nervos. Eu acho que foi esse aqui que a Lu falou no início. Foi esse, né, Lu, que tu citou? Acho que a Lu não sei se ela está nos escutando. Eu acho que foi, sim, para pensamentos acelerados, falta de foco. O vetiver é maravilhoso. Uma sinergia, né, ou um blend para a hora de dormir, 2 gotas de lavanda, 2 gotas de camomila romana e 1 gota de vetiver
Isso pode ser feito naquela sinergia de 10 ml com óleo de coco carreador, passar no pescoço, né, em toda essa região aqui, fazer uma massagem no peito também antes de ir para a cama. Brain fog ou névoa cerebral. Gente, o brain fog é uma condição que aumentou muito depois, principalmente de casos de Covid. Tá? Quem teve Covid pode se pegar aí com esse brain fog ou névoa cerebral, que é aquela coisa assim, eu vou na cozinha buscar um copo de água, de repente eu chego na cozinha e digo, o que eu vim fazer aqui mesmo? Ou eu deixo o celular em algum lugar, saio e nossa, onde que eu deixei o celular? É uma grande dificuldade de concentração e foco, mas são em momentos, né? Não é sempre que eu tenho isso, diferente do TDAH. Em alguns momentos que eu não consigo focar. Tem outras questões, tem outros motivos também. Um dos exemplos, principalmente para mulheres, que eu fiquei recentemente, eu descobri, é que a endometriose, ela também pode causar o brain fog. Mas, no geral, o estresse do dia a dia causa o brain fog. Aí eu não consigo me concentrar, eu não consigo fazer meu trabalho, vem o estresse, vem a raiva, vem a frustração. Então, eu já vou atuar nisso antes, no difusor, 3 gotas de alecrim, é o óleo conhecido como óleo de estudante, porque ele promove foco, 2 gotinhas de lemon, 3 gotas de frankincense. Então, faz essa mistura para o difusor. Ou em uma sinergia 10%, mistura os óleos também e aplica nas têmporas. Junto, se vocês puderem, sempre lembrar de respirar, fazer uma prática ali de meditação. Ah, Maria, 10 minutos é muita coisa para mim, né? Meu dia é super corrido. Faz 5. Ah, Maria, 5 minutos eu não consigo parar também. Faz 3, 2 minutos, mas faz uma parada, respira. Que vocês vão ver que o sistema de vocês, ele também se reconecta e vocês conseguem continuar as atividades. A inalação do peppermint também é aconselhada para este caso, tá? Sofrimento, né? Para quem está aí em estado de sofrimento, aquela tristeza, alguns óleos, olíbano, manjerona, salvia clareia. O olíbano tem propriedades analgésicas, é um suavizador das dores mentais, combate melancolia e energizante para o nosso sistema nervoso central. A manjerona atua como calmante, ameniza a sensação de solidão. Principalmente. Ô, Maria, só vou pedir para a Eliana, por favor, desligar o microfone. Por favor, minha linda. Obrigada. Principalmente quando eu tenho a perda, né, de algo ou de alguém. A manjerona. A salvia clareia, ela é um neurotônico. Ela pode elevar ânimo e dissipar a depressão. Impaciência e impulsividade a acalmar a mente. Eu trouxe 2 óleos aqui que eu gosto bastante, ylang-ylang e gerânio. O ylang-ylang, aplicar a 3% na linha do mindinho. Vou colocar aqui para vocês, exatamente nessa linha aqui. E uma das coisas que é muito importante, tá? Se vocês podem anotar isso, é evocar a emoção contrária da impulsividade, contrária da raiva, da impaciência. O que seria o contrário, né? Paz, por exemplo. Então, eu posso passar o óleo aqui nessa linha e repetir. Paz. Eu quero sentir paz, eu quero sentimentos de tranquilidade, eu quero sentimentos de equilíbrio, até que, é impressionante, assim, vocês vão se sentir completamente diferentes. Depois me contem, tá? Quem tiver essa experiência aí. O gerânio tem propriedades analgésicas, serve para dor emocional, para raiva interior, ele encoraja a aceitação e promove o perdão. Medo, manjerona e alecrim. Medo, manjerona, por ser um tônico cardíaco recomendado para amenizar taquicardias e palpitações, acalmar regular, né, as nossas batidas cardíacas e eficiente para incrementar a coragem. O medo, né? Muita gente também desencadeou aí medos exagerados, medos inexistentes.
inexistentes não porque existem na cabeça de quem está com medo, né? Mas principalmente aí depois da Covid, é bem comum isso a gente encontrar. O alecrim também, pelo fato de ser um estimulante mental, serve de ajuda para fortalecer a mente, trazer clareza, ajudar a dissipar as dúvidas e indecisões. E para concluir, eu quero dizer para vocês, né? Vocês têm sonhos, você tem metas, tem objetivos. A Luana trouxe muito bem a questão das metas. Outro dia ela falou, nós estamos há poucos meses aí de encerrar o ano. Como é que estão as metas para esse ano? Mas é importante lembrar, de nada adianta termos sonhos, traçarmos os nossos objetivos, termos metas, se o nosso corpo não responde. Se nós não temos condição, né, não temos condições emocionais para agir, né? Às vezes as pessoas olham e dizem assim, fulano é preguiçoso, fulano... Gente, a gente não pode julgar, né? Não se deve julgar ninguém, porque a gente não sabe da condição do outro. Pode ser que o outro tenha alguma dificuldade, algum sofrimento, alguma tristeza que ele nem consiga verbalizar, e ele não consegue alcançar os seus objetivos. Isso é bem sério. Mas a boa notícia é que nós podemos mudar o curso de tudo isso e podemos mudar a partir de hoje. Uma das formas, né? Existem várias formas e uma delas é com o apoio dos óleos essenciais. Obrigada. Muito obrigada por quem esteve até aqui. Vamos ver se tem alguma pergunta. Gente, maravilhoso, né? Eu lembro quando eu conheci a aromaterapia, quando eu conheci doTERRA, eu conheci a Vanusa, né? Inclusive, vocês vão conhecer ela dia 16 de julho, anota aí. E ela fala igual a Maria fala. Calma, plena, pausadamente. Eu pensei, meu Deus. Será que eu vou ter que falar assim, né? Porque eu acho tão bom, é tão bom ouvir, né? Quando a pessoa tá ali, ela tem aquela calma, mas é o meu jeito, né? Mas eu digo assim, como é bom a gente ter esse conhecimento e a gente já começa a pegar essa energia, né? A trazer para o nosso dia a dia. Só o momento de eu ter feito aqui a respiração, já tô pronta aqui para 10 horas da noite já falar muita coisa na apresentação que eu aprendi hoje. Muito bom, Maria. Obrigada pelo seu tempo. Quero ver se vocês têm alguma pergunta, gente. E eu começo a perceber, né, Maria, como é importante a gente fazer esse processo de parar, de acalmar, enfim, e de usar os óleos essenciais. E a gente tem que usar isso como um gatilho para falar ainda mais para as pessoas, porque às vezes tem pessoas da nossa família igual. Eu dei vários prints e fui mandando para pessoas da minha família aqui. Pessoas que a gente sabe que são estressadas, né, que estão sempre brigando. Então, assim, a gente tem na mão uma ferramenta para ajudar essas pessoas também, fora a terapia, enfim, né? Então, é uma forma da gente continuar compartilhando. E isso que você falou sobre sonhos, metas, eu como líder, eu vejo assim, pessoas com potenciais incríveis, mas às vezes não está saindo do lugar. Então, o que será que está te paralisando para você aí realmente ter a vida que você quer ter? Porque talvez é algo que você aprendeu aqui que você tem que trabalhar. E claro que a gente não julga, a gente nunca vai julgar, mas talvez tenha algo te impedindo que tem como você internamente olhar e falar assim, não, é isso que eu preciso resolver, né? Exatamente. Então, isso é algo que a gente que trabalha com o nosso negócio, a gente percebe que tem muita gente com vontade, mas que não, às vezes não sai do lugar. Então, o que está acontecendo? Então, você tem que procurar uma ajuda profissional, né, Maria? Sim. Porque, assim, eu vejo muitas pessoas passando por isso, sabe? Sim. A grande massa, né, Luana? A grande massa, a maioria das pessoas passa por isso e acham que é a vida, acham que é assim, isso é uma coisa de família, isso eu já nasci assim, isso é assim. E não precisa ser assim. Nós podemos mudar, a gente precisa lembrar e lembrá-las. Podemos mudar o curso de tudo isso. E o autoconhecimento, ele está aí hoje ao alcance de todos. Então é importante a gente procurar se conhecer, conhecer os nossos gatilhos, aquilo que desengatilha, né, as nossas emoções. E o uso dos óleos essenciais, eu não me canso, gente, de repetir. Eu acho que também eu escutei da Luana outro dia que se a gente não trabalhasse com a doTERRA, com certeza seríamos
consumidoras, assim, muito consumidoras, porque eles são incríveis na forma como eles agem no nosso sistema.